Olá, bem-vindas ao canal Surpreendidos pelo Reino. Vamos dar início à leitura Campo da Batalha da Mente, parte 2, Condições da Mente. Introdução. Nós, porém, temos a mente de Cristo, o Messias, e certamente possuímos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Em que condição está sua mente? Você notou como a condição da sua mente muda? No momento você pode estar calmo e em paz, e no outro, ansioso e preocupado. Ou você pode tomar uma decisão e estar seguro a respeito dela. Então, mais tarde, encontra sua mente em uma condição confusa a respeito da mesmíssima coisa sobre a qual anteriormente você estava tão seguro e certo. Houve momentos em que experimentei essas coisas, como também outras. Houve momentos em que eu parecia ser capaz de crer em Deus sem qualquer problema. E então houve outros tempos, quando a dúvida e a descrença me perseguiram impiedosamente. Como parece que a mente pode se encontrar em tantas situações diferentes, comecei a me perguntar quando a minha mente estava normal. Eu queria saber o que era normal para aprender a lidar com os padrões de pensamentos anormais imediatamente antes da chegada deles. Por exemplo, uma mente crítica, julgadora e desconfiada poderia ser considerada normal para um crente. Entretanto, na maior parte da minha vida, isso foi normal para mim, embora não devesse ser. Era o que eu estava acostumada, e ainda que minha forma de pensar fosse muito errada e estivesse me causando muitos problemas, eu não sabia que havia alguma coisa errada com o que eu estava pensando. Eu não sabia que eu poderia fazer alguma coisa sobre meus pensamentos. Eu era uma crente e tinha sido por anos, mas não tive qualquer ensinamento sobre minha forma de pensar ou sobre condição adequada em que a mente do cristão deveria estar. Nossa mente não nasce de novo com a experiência do novo nascimento. Ela tem de ser renovada. Romanos capítulo 12, verso 2. Como já disse, muitas vezes, a renovação da mente é um processo que demanda tempo. Não se sinta frustrado, mesmo que você leia a próxima parte deste livro e descubra que na maior parte do tempo, sua mente está em um estado que é anormal para alguém que proclama Cristo como Salvador. Reconhecer o problema é o primeiro passo em direção à recuperação. No meu caso, comecei a ficar mais séria a respeito do meu relacionamento com o Senhor muitos anos atrás, e foi naquela época que Ele começou a me revelar que muitos dos meus problemas estavam enraizados em pensamentos errados. Minha mente era uma bagunça. Tenho dúvidas se ela alguma vez esteve na condição em que deveria ter estado, e se não esteve, não foi por muito tempo. Eu me senti oprimida quando comecei a ver quão viciada estava em pensamentos errados. Eu tentava expulsar os pensamentos errados que vinham à minha mente, e eles voltavam imediatamente, mas pouco a pouco a liberdade e a libertação vieram. Satanás lutará agressivamente contra a renovação da mente, mas é vital que você persista e continue a orar e a estudar nessa área até que você ganhe uma vitória mensurável. Quando a mente está normal, espera-se que ela vagueie por toda parte, ou você deveria ser capaz de mantê-la focalizada no que está fazendo? Deveria você estar irritado e confuso? Ou deveria estar em paz e razoavelmente seguro da direção que deveria estar tomando na vida? Deveria sua mente ser cheia de dúvidas e descrenças? Deveria você ser ansioso e preocupado, atormentado pelo medo? Ou é o privilégio do Filho de Deus lançar todo o seu cuidado sobre ele? 1 Pedro capítulo 5, verso 7. A palavra de Deus nos ensina que temos a mente de Cristo. Como você pensa que era a mente dele quando ele viveu na terra? Não apenas como Filho de Deus, mas também como Filho do homem? Continue na próxima parte de O Campo da Batalha da Mente. Creio que isso abrirá os seus olhos
para formas de pensar normais e anormais para aquele que é discípulo de Jesus e se determinou a andar em vitória. Capítulo 8. Quando minha mente está normal, eu sempre oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, de discernimento de mistérios e de segredos, no pleno, profundo e íntimo conhecimento dele, tendo iluminados, inundados de luz os olhos do vosso coração, para saberdes e entenderdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, os seus separados. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Note que Paulo ora para que ganhemos sabedoria, tendo os olhos do nosso coração iluminados. Baseada em diversas coisas que tenho estudado, descrevo os olhos do coração, como a mente. Como cristãos, em que condição deveria estar nossa mente? Em outras palavras, qual deveria ser o estado normal da mente do crente? Para respondermos a essa pergunta, devemos examinar as diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham juntos, isto é, o que chamo de princípio da mente auxiliando o espírito. Para entendermos melhor esse princípio, vejamos como ele funciona na vida do crente. O princípio, mente-espírito, porque qual dos homens sabe, conhece e entende as coisas que se passam nos pensamentos do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, sabe e compreende, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nela. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus, da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece seus pensamentos. O Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós e uma vez que ele conhece a mente de Deus, um dos seus propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação de Deus. Essa sabedoria e essa revelação são concedidas ao nosso espírito e nosso espírito. Então, ilumina os olhos do nosso coração, que é a mente. O Espírito Santo faz isso para que possamos entender em um nível prático o que está sendo ministrado a nós espiritualmente. Normal ou anormal? Como crentes, somos espirituais e somos também naturais. O natural nem sempre entende o espiritual. Portanto, é vitalmente necessário que nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo em nosso espírito. O Espírito Santo deseja nos trazer essa iluminação, mas a mente, frequentemente, deixa de perceber o que o Espírito está tentando revelar, porque ela está muito ocupada. Uma mente muito ocupada é anormal. A mente é anormal quando está em descanso, não vazia, mas em descanso. A mente não deveria estar cheia de questionamentos, preocupação, ansiedade, medo e outras coisas como essas. Ela deveria estar calma, quieta e serena. À medida que avançarmos nessa segunda parte do livro, você observará diversas condições anormais da mente e, provavelmente, as reconhecerá como condições frequentes da sua própria mente. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal, descrita neste capítulo. Compare-a com as condições usuais da nossa mente e você verá porque frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo e porque muito frequentemente sentimos falta da sabedoria e revelação. Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá informação de Deus ao espírito da pessoa e se o espírito e a mente estiverem se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e revelação. Mas, se a sua mente estiver muito ocupada, ela perderá o que o Senhor está tentando revelar-lhe por meio do seu espírito.
o sussurro tranquilo e suave. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Por anos, orei pedindo a Deus para me revelar coisas por meio do seu Espírito que vivia em mim. Eu sabia que esse pedido era bíblico. Eu confiava na palavra e me sentia segura do que deveria pedir e receber. Apesar disso, na maior parte do tempo, sentia-me uma ignorante espiritual. Então, aprendi que não estava recebendo muito do que o Espírito Santo desejava me revelar, simplesmente porque minha mente estava tão frenética e ocupada que eu estava perdendo a informação que me estava sendo oferecida. Imagine duas pessoas juntas em uma sala, uma tentando cochichar um segredo para a outra. Se a sala estiver cheia de ruídos altos, embora a mensagem esteja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta perderá, simplesmente porque a sala está tão barulhenta que ela não pôde ouvir, a menos que ela esteja prestando muita atenção. Ela pode até mesmo perceber que alguém esteja ali falando. A comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito se dá dessa forma. Os modos do Espírito Santo são gentis, na maioria das vezes. Ele fala conosco como fez com o profeta nessa passagem, em um ciclo tranquilo e suave. Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícia para ouvir o Espírito e a mente. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, por meio do Espírito Santo que está dentro de mim, mas também orarei inteligentemente, com a mente e com o entendimento. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15. Talvez a melhor forma de entender este princípio da mente, auxiliando o Espírito, seja pensar sobre a oração. Nesse verso, o apóstolo Paulo disse que ele orava ambos com seu espírito e com sua mente. Entendo o que Paulo está dizendo, porque faço a mesma coisa. Frequentemente, oro no espírito, em língua desconhecida. Depois de ter orado assim por algum tempo, frequentemente, alguma coisa virá à minha mente para orar em inglês, minha própria língua. Creio que dessa forma a mente auxilia o espírito. Elas trabalham juntas para obter o conhecimento e a sabedoria de Deus para mim de uma forma que eu possa entender. Isso também funciona na outra direção. Há momentos em que quero orar. Então, me coloco à disposição de Deus para a oração. Se não há qualquer atividade em particular no meu espírito, simplesmente começo a orar na minha mente. Oro sobre os assuntos e situações a respeito dos quais tenho conhecimento. Algumas vezes, essas orações parecem muito superficiais. Não há nenhuma ajuda vinda do meu espírito. Pareço estar em luta. Então, continuo com alguma coisa da qual já tenho conhecimento. Continuo assim, até que o Espírito Santo tome conta de mim a respeito de certos assuntos. Quando ele faz isso, então sei que atingi um ponto sobre o qual ele quer orar, não apenas alguma coisa sobre o que estou orando. Dessa forma, minha mente e o meu espírito trabalham juntos, auxiliando um ao outro para o cumprimento da vontade de Deus. Línguas, interpretações. Pelo que o que fala em outra língua desconhecida deve orar para ter o poder, para que a possa interpretar e explicar o que ele diz. Porque se eu orar em outra língua desconhecida, o meu espírito, por meio do Espírito Santo que habita em mim, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, não produz frutos nem ajuda ninguém. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13 e 14. Outro exemplo da maneira pela qual o espírito e a mente trabalham juntos é o dom de línguas com interpretação. Quando falo em línguas, minha mente fica infrutífera, até que Deus me dê, ou a outra pessoa, a compreensão do que estou dizendo.
Então, minha mente se torna frutífera. Por favor, lembre-se de que os dons não são línguas de tradução. Tradução é um relato da mensagem palavra por palavra, enquanto na interpretação a pessoa dá uma compreensão sobre o que uma outra disse, mas no estilo próprio do intérprete, expresso por intermédio de sua própria personalidade particular. Dou-lhe um exemplo. A irmã Maria pode levantar-se na igreja e dar uma mensagem em uma língua desconhecida. Isso veio do seu espírito, e nem ela, nem ninguém mais sabe o que ela disse. Deus pode fazer com que eu entenda a mensagem, mas talvez de maneira geral. Quando me levanto em fé e começo a interpretar o que foi dito, faço a mensagem compreensível a todos. Mas vem de mim, na minha forma única de expressão. Orar no Espírito, em uma língua desconhecida. São formas maravilhosas para entender o princípio da mente auxiliando o Espírito. O Espírito está falando alguma coisa e a mente está dando o entendimento. Agora pense nisso. Se a irmã Maria falar em uma língua desconhecida e Deus estiver procurando alguém para trazer a interpretação, Ele terá de me deixar de lado se a minha mente estiver em atividade frenética e ocupada para ouvir. Ainda que Ele tente me dar interpretação, não a receberei. Quando eu era jovem na fé e estava aprendendo sobre os dons espirituais, orava quase que exclusivamente em línguas. Depois de um tempo razoável, comecei a me sentir entediada com minha vida de oração. Quando conversei com o Senhor sobre isso, Ele me fez saber que eu estava entediada porque não tinha compreensão daquilo sobre o que estava orando. Embora perceba que nem sempre tenho de entender o que estou dizendo quando oro no Espírito, aprendi que esse tipo de oração está fora de equilíbrio e não é a mais frutífera se eu nunca tiver qualquer entendimento. Uma mente alerta e pacífica. Tu, Senhor, conservarás e guardarás em perfeita e constante paz aquele cujo propósito, ambos sua inclinação e caráter, é firme em ti, porque ele confia em ti, descansa em ti e espera confiantemente em ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Espero que, por meio desses exemplos, você consiga ver prontamente que sua mente e seu espírito certamente trabalham juntos. Portanto, é da mais alta importância que sua mente seja mantida em uma condição normal. Caso contrário, ela não pode auxiliar seu espírito. Satanás, com certeza, conhece esse fato, então ele ataca sua mente. Ele quer sobrecarregar e extenuar sua mente, enchendo-a com todo tipo de pensamentos errados, para que ela não esteja livre e disponível ao Espírito Santo, trabalhando por intermédio do seu próprio espírito humano. A mente deveria ser mantida em paz, como nos diz o profeta Isaías. Quando a mente está nas coisas certas, ela está descansada. Ainda assim, a mente deveria estar alerta. Isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretendeu carregar. Pense nisso. Quanto tempo sua mente está normal? Finalizamos o capítulo 8 do livro Campos da Batalha da Mente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima!